Max Weber definiu ação social em Economia e Sociedade, obra publicada 2 anos depois da morte dele, em 1922. Aliás, Gabriel Kohn foi quem fez a revisão técnica desta tradução. O que é Economia e Sociedade? É um enorme esforço para tentar, do jeito dele, responder a questões que o Marx também se tinha colocado. Qual é a relação da economia com as outras formas de vida na sociedade? Como é que se relaciona a economia com a religião, com a arte, com a ciência, com o direito? Marx era um grande interlocutor dele, não o único, mas o grande interlocutor dele. Ele considerava um interlocutor fundamental. Weber nasceu em 1864, 19 anos antes da morte de Karl Marx. Ele achava que o marxismo ficava muito preso na ideia de fenômenos econômicos pura e simplesmente, e tinha uma ideia de causalidade que era: os fenômenos econômicos determinam os outros fenômenos, seja na área social, seja na área cultural, seja na ideologia, na arte, o que seja. O que o Weber tenta fazer? Dizer, olha, não vou negar que o modo como se organiza a economia tem efeitos sobre as diversas outras formas da vida social. Não é isso que está em jogo, não estou negando isso. Só vou negar que você possa, sempre que você encontra alguma forma de organização na sociedade, digamos direito, digamos religião, digamos a arte, ou seja lá o que for, você fazendo o caminho linear dali para a economia, você encontra a explicação de por que é assim e não de outro modo. O Weber vai dizendo, você tem formas que vão surgindo junto com o capitalismo, e o capitalismo, o pequeno capitalismo urbano, né, de produção mesmo, já de produção, que já de alguma forma vai racionalizando. Então, de que forma que o capitalismo nos produz um pouco? Porque ele nos leva a racionalizar a nossa vida. Fábrica de componentes de geladeiras, Diadema, na Grande São Paulo, segunda-feira à tarde.
O modo de produção de uma fábrica é, na visão de Weber, uma manifestação da racionalização típica do funcionamento interno do capitalismo. Weber viu essa forma de organização em muitos aspectos da sociedade capitalista. Por exemplo, a burocracia, como forma de organização do Estado. Receita Federal, centro de São Paulo, segunda-feira de manhã. Aqui é um exemplo de como a racionalização se manifesta na organização do Estado. Um Estado que seja orientado em termos legais, com uma racionalidade que permita a previsão da ação, porque senão você não tem capitalismo, você não tem ação econômica que permita rendimentos. É preciso a garantia de uma certa previsibilidade, e isso o Estado racional, legal, como ele dizia, permite. Então você tem que ter isso. Você tem que ter garantias para a existência de empresas que resultem no que é essencial no capitalismo, que é lucro, retorno para o proprietário. E você tem que ter também um Estado equipado para produzir e implementar políticas. Ou seja, você tem que ter um aparato administrativo eficiente no Estado. Esse aparato é a chamada burocracia. A burocracia é um tipo de racionalização. Quando ela funciona de um jeito, você fala, tivéssemos nós seguido os nossos interesses, nós teríamos terminado vítimas de interesses pequenos e briguinhas pessoais. E a burocracia ela tem uma lógica racional de buscar o melhor, né? Que às vezes funciona. Então, quando funciona, você entende por que é uma coisa realmente muito moderna. A burocracia acabou concentrando a atenção do Weber também para entender até onde pode ir e quais são os limites de um capitalismo concorrencial, competitivo de mercado. Porque a burocracia não gera novas políticas, não toma novas iniciativas, ela simplesmente age rotineiramente. O problema do Weber é que esse corpo burocrático, que é muito bom quando age rotineiramente, ele vai se consolidando porque conhece cada vez melhor quais são as rotinas e vai impondo o modo rotineiro de operar sobre o resto da sociedade, incluindo nisso o próprio Estado, ou seja, a dimensão política da sociedade, e se impondo também à empresa. A política não pode depender simplesmente da rotina. Em função disso, o Weber constrói toda uma análise muito interessante dos choques e dos descompassos entre o burocrata e o político. O burocrata quer que tudo continue do modo que ele está habituado e do modo que permite prever as consequências. O político, se ele for realmente o político, está pensando nas necessidades de novas ações, novos projetos, novos programas para a sociedade toda. A questão é saber quem vai subordinar quem. A aposta do Weber era no político, porque ele não queria, o grande medo dele, aliás, era uma sociedade submetida a uma espécie de rotina estanque. E ele via o grande risco disso correndo na burocracia. Assim como Marx e Durkheim, Weber também pensou na educação. Ele achava que a educação era fundamental para duas coisas. Primeiro, para todo ser humano, a educação é fundamental exatamente para transformá-lo num indivíduo autônomo, dono do seu nariz. Isso por um lado. Agora, por um outro lado, o indivíduo tem que estar politicamente ligado à sua nação. Ele pode não ser um homem que tenha algo assim como uma obra de sociologia da educação, ou sobre pedagogia, ou técnicas e tudo mais, mas ele tem um tipo de enfoque que ajuda muitíssimo a pensar os fenômenos da educação. Por exemplo, tentar decifrar a dinâmica na sala de aula, digamos. Só para pegar um aspecto pequeno. Quais são
os agentes lá dentro, como é que orientam a sua ação e como articulam as suas ações. E o que resulta disso? Será que o que resulta disso é, sem sombra de dúvida, mais conhecimento? Ou, eventualmente, que tipo de conflitos resultam disso? Como é que você pode encarar isso? Quer dizer, ele pode ajudar muitíssimo na análise de processos e das instituições educacionais.